Fala galera, parceiro da ZF, estamos aqui diretamente da Automec, mais um dia de encontro, um dia de bate-papo bem interessante. Hoje aqui comigo os nossos convidados, as oficinas, Frederico Bastos também, especialista em veículos elétricos, veículos híbridos, e esse é o nosso tema de hoje. A gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, aqui não tem certo, não tem errado, a gente vai falar como que hoje a oficina está preparada para atender esse tipo de demanda de veículo, esse tipo de cliente, como que o profissional está qualificado, quais ferramentas eu preciso ter para atender esse tipo de veículo. Então vai ser um bate-papo bem descontraído, não é isso aí? Isso, vamos falar de procedimento, vamos falar de tipos de ferramenta, o que a gente vai precisar para começar a trabalhar. Separamos algumas perguntas que nós tiramos dos nossos fóruns, das nossas enquetes, das perguntas que a gente recebe, justamente sobre o tema, porque quando se fala de eletrificação, é um dos temas mais solicitados para a ZF, né? E também para outros canais. A gente sempre sabe que a tecnologia está evoluindo muito rápido e a necessidade de conhecimento, de ter preparo para essa linha é muito necessária, não é isso, Frederico? Isso. Existem diversos tipos de certificação e fases de preparo para poder atender cada tipo de problema no veículo elétrico. Top, não dá spoiler não, você já está falando já de certificação, espera um pouquinho, vamos lá. Vamos começar seguindo o roteiro. Brincadeira, pessoal, vamos lá. Vou fazer uma primeira pergunta para vocês agora da oficina. Como eu disse, não tem certo, não tem errado. É um bate-papo, a gente vai jogar de peito aberto aqui, tá? Ó, é viável para as oficinas independentes hoje investir nesse mercado do veículo elétrico híbrido? Por favor, meu amigo, diga o seu nome, a sua oficina e se você acha que hoje é inviável investir nessa tecnologia. Beleza. Eu sou o Pedro Henrique, eu trabalho hoje no setor público, certo? E é o seguinte, eu tenho uma oficina em casa também e tenho um cara nessa oficina só para gravar conteúdo para a internet. E o que acontece? Creio eu que é viável, mas eu ainda não estou nessa área. Então hoje você não desmontou nenhuma bateria na calçada de casa lá não? Não. Faz Por bem. mais que eu já vi na internet que já tem gente fazendo, na rua mesmo, eu não tive coragem não. Então perfeito. Então tá, ó, se guarda um pouquinho aí. Nome, oficina, por favor. Boa noite. Eu sou o Boa Lucas, noite. da Import Câmbio. Hoje, atualmente, a gente trabalha com câmbio automático e, logicamente, né, é bem viável. Hoje não está 100% o mercado tomado, mas creio que, ao passar aí de alguns anos, esse mercado vai dominar. Então, é bem viável, sim, a gente se aprofundar e afundar, né, dentro da eletrificação, né, dos carros híbridos e elétricos. Perfeito, muito ótimo. Vamos ter uma opinião diferente aqui, né? Vamos falar com a nossa amiga. O que ela acha do veículo elétrico híbrido hoje dentro da oficina? Vale a pena investir nessa tecnologia, nesse conhecimento? Boa noite, meu nome é Brenda, também sou da Import Câmbio Automático. Eu acho que vale muito a pena sim. Por quê? Hoje em dia é um mercado que vai crescendo e após você andar na rua, você vê 5, 6, não sei onde vocês moram, mas aonde eu moro tem muito, é uma demanda muito alta e são poucas pessoas que hoje em dia mexem ainda com esse sistema. Então, acho que vale a pena se aprofundar, vale a pena você investir, porque é um investimento que vai ter retorno, e um retorno muito grande. Perfeito. E aí eu vou perguntar para você, Frederico. Vamos lá. Viabilidade. Em primeiro lugar, que nós temos uma grande frota e sempre aumentando agora de veículos híbridos elétricos. A gente vai falar de veículo híbrido elétrico, a gente vai falar de novas tecnologias, vai falar de processos de serviço padronizados, então que vai valer para todos os outros carros. O ticket médio é muito maior do que um veículo premium, então é bem viável. Para você entrar nesse mundo, você não vai precisar de grande investimento, você vai precisar de conhecimento e informação técnica. Então, realmente é viável e para o reparador do mercado independente, ele tem que estar entrando nesse segmento. Eu acho que o que você colocou agora é bem legal, porque acho que temos aqui, pessoal, também outros convidados que estão aqui do outro lado da câmera, estão ali acompanhando. E vocês balancem a cabeça, concordem, dá o joinha e compartilhem também, tá? E é bem interessante esse ponto, que eu acho que existe um mito no mercado, porque o pessoal acredita que o investimento é muito alto. Eu acho que pelo menos o lado da indústria, falando aqui como ZF, o que o Daniel vivencia dentro das oficinas, o pessoal ainda acredita que o investimento é muito alto. Investimento em equipamento, às vezes nem tanto no conhecimento. E você já
desmistificou isso, dizendo que o conhecimento é mais importante. Isso, porque o conhecimento, você, para cada tipo de serviço, cada tipo de intervenção, cada tipo de assistência que você vai fazer, você vai ter um grau de evolução profissional. E, na verdade, o investimento que você vai fazer para você entrar nesse segmento é sinalização, proteção individual. Você vai precisar de um scanner bom, um equipamento para diagnóstico que você já deveria ter na oficina, até para atender os carros melhores e carro premium. Multímetro classe 3, 1000 volts. Isso é um multímetro que não custa caro. Luva, equipamento de proteção, é a luva classe 0, você usa uma luva de pano também, uma luva de raspa para proteger essa luva. Você não vai gastar tanto dinheiro. Eu vou dizer que você, para entrar no mercado de híbridos elétricos, você vai gastar menos que você fosse entrar para mexer em diesel como correio, injeção direta ou até transmissão automática, como é o seu negócio. Mas a formação para você fazer alguma intervenção, ela é muito disciplinar. Então, você tem fases de evolução profissional para você poder chegar até, como você falou, mexer na bateria do carro. Nossa, é muito interessante a gente ter esse ponto de vista. E aí eu já emendo para outra, né? Que se vocês acreditam que a oficina independente, né, se ela vai entrar nesse mercado com a evolução da tecnologia, né, se ela vai entrar, ou se isso vai ficar dentro da montadora, que hoje, atualmente, administra boa parte disso. Né? Vamos começar aqui pelo meu lado direito. Você acredita que, dessa forma, né, a oficina independente tem chance, vai atuar ou vai ficar na mão da montadora por um certo tempo? Chance tem, mas eu acredito que muitos vão ficar de fora. E assim, eu estou para te falar que vai ser maioria, tá? Porque hoje a dificuldade de contratar funcionário, a preocupação com a segurança, eu acho que vai pesar, principalmente grandes oficinas ou oficinas de giros. Perfeito. E para vocês acreditam? Concordando com o meu amigo falou, né, essa visão, que dá o senso, que ele não fala mais, por conta do equipamento, do estudo da segurança, vai pesar um pouquinho, mas a gente não pode ficar de igual. Entrando no mercado no tudo, sempre se aprimorando aí para poder atender melhor os clientes. Acho que isso é o contínuo do nosso bate-papo, a gente tem um melhor entendimento do negócio que está à nossa frente. Às vezes a gente tem uma visão equivocada do que a gente viu na internet, na televisão, alguma coisa, e a realidade, às vezes, com exemplos práticos, é muito melhor. É isso, Pedro? Eu acredito, eu estou vendo o seguinte, eu já estou trabalhando com esse mercado efetivamente há mais de 7 anos, virei a chave há cerca de 3 anos só tendo veículos híbridos elétricos. Mas o tempo de permanência na oficina, até pela credibilidade técnica que o cliente acha que ele tem maior na concessionária, vai ter uma retenção maior da garantia por um certo período. Só que mais de 90% do mercado é reparador independente. E a concessionária, pelo nível de treinamento que a gente tem feito, a gente tem visto que eles são habilitados até um certo nível técnico, que a partir daí não conseguiria nivelar todo mundo. O reparador independente está mais quem são na ponta, quem começa antes bebe água limpa, ele vai se beneficiar muito desse segmento. O reparador independente é quem vai dominar efetivamente. Eu estive no Mercosul todo vendo, e as concessionárias vão até um ponto e depois que vai fazer aquelas correções mais caras, dependendo do cara compra, ele acha que o carro é um carro indestrutível. No plano de manutenção postado dentro da montadora, ele também não é liberado tanto para as oficinas independentes, você vai ter que buscar muita informação fora. E essa informação está fácil para defender? Como que está hoje? Vamos lá. A gente tem um problema que realmente é um problema. Tá? Foi retido as informações técnicas com direito de informação técnica na montadora. A Ferrari preconizou isso. Então, muita informação técnica de híbrido elétrico eu busco fora do país. E via subscrição online com a montadora. A gente faz um pagamento com a taxa para poder baixar. Isso que é difícil a gente começar a adaptar na oficina e acostumar o cliente a pagar uma taxa de informação técnica. Então, isso a gente vai ter que começar a desmistificar, a gente vai ter que começar a virar o modo de atendimento mais para uma coisa mais técnica, porque inclusive
a responsabilidade técnica é muito maior. E os conceitos de reparação a gente vai ter que estar apoiados neles e só vai ter essa informação na montadora. Perfeito. E aí eu vou pedir a opinião da nossa amiga. Quando lá na oficina, vocês têm lá a busca de conhecimento constante, estão sempre procurando atualizações. Vocês encontram muitos treinamentos, muitos direcionados para veículos elétricos híbridos? Assim, meu esposo achou um treinamento, ele vai fazer no mês que vem. Eu espero que seja um bom treinamento. Ok. Mas, como ele disse, é muito difícil. E por ter pouca procura também, porque, como vocês disseram, todo mundo acha que vai ficar muito caro. Então, como o pessoal acha, vai ficar muito caro, vai ficar um orçamento muito fora do padrão de um independente. Sim. Então, o pessoal não está procurando. A procura está baixa e tem que ter procura para ter demanda. Perfeito. E aí você acredita que com essa procura, até o custo do curso seja um pouco menor, né? Realmente. A procura sendo maior, o custo ele dá uma diminuída. Perfeito, ótimo, perfeito, maravilha. E lá na sua oficina, você já recusou algum tipo de serviço, de carro? O cliente chegou lá com veículo elétrico e híbrido para mexer. Você comentou que você trabalha lá em casa, no final. Já apareceu algum veículo assim para você ou não? Não, nessa parte lá que eu te falei da oficina de criar o conteúdo, não. Mas lá no setor público onde eu trabalho, tem umas motos lá que eu já dispensei. Tem moto elétrica lá, umas scooters elétricas que eu já dispensei o serviço delas. Aí já prefere nem procurou. E essa parte de conhecimento, você acha que ele está bem acessível, você encontra fácil ou não? Ainda tem uma certa dificuldade? Não, tem uma certa dificuldade. Porque eu vi assim, confiável, uns 3 modelos de curso. Eu não tinha visto o curso do professor aqui, eu vi uns 3 cursos online e eu achei, não é caro, mas eu não obtive aquela credibilidade, sabe? Então, você não sentir credibilidade, qualquer tanto é caro, né? Aí, Frederico, eu te pergunto, para o pessoal começar, né, procurar o curso, para iniciar, ele precisa ter alguma certificação, ele precisa ter um caminho. Como é que ele começa essa trajetória para começar a mexer no veículo elétrico? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acredito muito na grade de formação de especialização modular. E eu preciso que o cara tenha conhecimentos básicos de multímetro, alguma coisa de osciloscópio, scanner e eletroeletrônica, tá? Que já deveria ter, por causa que ele mexe elétrica, o carro já está com muita eletrônica embarcada. Agora, existem certificações, tipo a nível 1. A nível 1 é que você não pode mexer em cabo cor laranja, que é a padronização. Então, você faz as funções básicas onde que não passa cor laranja. Nível 2. Nível 2, ele já trabalha, já sabe desativar a alta tensão e medir o estado livre de tensão, até remover um componente, que é o nível 3, que vai fazer essa função e fazer um diagnóstico mais aprofundado. Quando a gente vai começar a trabalhar com rede ativa, eu já tenho que ter uma especialização, porque eu vou trabalhar com veículo energizado e medindo isso na prática. Então, já é um treinamento, eu acabei de voltar da Europa para fazer isso, já é um nível 4. No Brasil, você não tem uma certificação, você não tem uma padronização de híbridos elétricos do que vai precisar. Então, se você não tem, a gente tem que usar uma normativa genérica, a NR10. E se você não tem essa certificação, eu não tenho um balizamento, que não é exigido das oficinas, um passo a passo para ele evoluir, até para ele pegar os serviços. Como você até falou de transmissão, fala de injeção direta, fala de comorreio, você não é exigido quando o cara leva um carro a diesel, um carro com alta tecnologia, que você tem aquela formação, ninguém te cobra, não tem uma legislação em cima disso, nenhuma fiscalização. Então, acho que o que eu estou vendo muito, que precisa nascer isso no Brasil, precisa nascer o sentimento que eu tenho que construir uma escada, essa escada de conhecimento, para eu poder chegar e fazer cada função, em cada tipo de intervenção, em cada tipo de assistência no veículo. Bem legal. Eu vou aproveitar, Frederico, eu vou emendar a pergunta para você também, que aí a gente falou de pessoas, né, de conhecimento. E equipamentos? Equipamento. Os fabricantes de equipamento começaram a vislumbrar esse mercado. O pessoal de China já vislumbrou esse mercado, porque eles são muito fortes nos elétricos. A Europa é muito forte em híbrido. Então, você tem já equipamentos scanners que estão
muito avançados até, com verificações que nem a montadora, nem a concessionária tem, porque eles foram um pouco mais a fundo, porque, como eu falei do nível técnico, eu não posso nivelar cerca de quase 5 mil concessionários que tem no país, todo mundo no mesmo nível. Então, eu tenho que dar um nível que eu consiga medir e consiga criar conceitos de reparação em cima da expertise profissional de cada técnico. Então, na verdade, os técnicos da reparação independente vão mais a fundo ainda nisso. O investimento para a oficina é um investimento para você fazer a primeira entrada, vamos falar até financeiramente. O cara não gastaria mais de 10 mil reais no investimento da primeira entrada de comprar sinalização, equipamento de proteção, o básico do megômetro, multímetro, equipamento individual. E é isso que precisa inicialmente, que o scanner já deve ter, e já deveria pelo menos ter. Eu não vejo isso em outros segmentos automotivos. É um valor muito maior. Agora, quando você já vai entrar para uma intervenção, então você vai começar a trabalhar muito com informação técnica. Então você vai precificar o serviço de uma maneira diferente e o cliente que vai ter que pagar. Então quem vai pagar a partir disso é o cliente. Quando você vai trabalhar com bateria, cada bateria tem uma curva de carga e descarga diferente. Então, só eu tenho 11 equipamentos lá. Então, o investimento para você trabalhar de bateria vai para mais de R$1 milhão. Então, é um investimento que você não vai fazer na primeira fase, só quando você já estiver ganhando dinheiro com isso. Ar-condicionado. O refrigerista, ele não vai mais trabalhar botando contraste com uma seringa, porque você não pode mais fazer isso, você não vai poder botar um cilindro, você vai ter que ter uma recicladora de 134, ou uma 1234 YF. Então, você tem muito serviço e você tem que saber qual é o segmento que você vai entrar. A eletrônica de potência, por exemplo, é eletrônica de componentes. Então, quem mexe em módulos, quem trabalha com circuitos de módulos, reparação de módulos, vão ter diversos módulos eletrônicos com componentes baratos. Então, a principal mensagem que eu deixo é formação em escada, uma grade modular de especialização, que é isso que a gente tenta fazer lá no nosso centro de treinamento. Nossa, muito legal. E eu não me recordo a região de vocês, então eu vou perguntar de novo, só para a gente ter o sentimento. Porque aí agora é o sentimento de vocês, né? O que vocês acreditam, né? Qual que é o maior desafio hoje? Volume de carro, clientes que tenham esse tipo de veículo, ou de profissionais para fazer a reparação nesses veículos? O que vocês acreditam na oficina de vocês? E fala a região também, porque a gente tem um sentimento. Então, eu sou do Rio de Janeiro, Maricá. Rio de Janeiro. Hoje, dentro da oficina, a falta de cliente, né, eu creio que não seja, não só na minha, como em geral hoje tem uma busca muito grande, como foi dito, né, na questão da concessionária, da montadora, eles ficam muito limitados, a gente vai mais a fundo, então a busca pelas oficinas de fora é bem maior. Então, hoje a falta, né, é muito grande de funcionário para poder somar e agregar na equipe. Então, o profissional, você acredita que o desafio maior é qualificar as pessoas? Exatamente. Para você é diferente? Não, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, região do Triângulo Mineiro, e tem muito veículo eletrificado, híbrido 100% elétrico, híbrido plug-in, sim, está vendendo muito, na rua tem demais, só que se você não tem a especialização, não tem o conhecimento, não é uma coisa que você pode, ao meu ver, não é seguro nem para eu mexer, para o cliente deixar um veículo, ou não faz muito sentido eu abraçar um serviço sem ter a capacidade técnica. Perfeito, sensacional. Bom, como que as montadoras, hoje, vocês acreditam, né, o sentimento de vocês, como que vocês acreditam que as montadoras podem ajudar o reparador independente? Quais tipos de informações vocês acreditam aí que a montadora possa ajudar na reparação? O que vocês esperam das montadoras? Na verdade, esperar não espero nada, porque eu já procurei esse tipo de informação, tanto online, e-mail, eu conheço uma pessoa que é representante BID, só que de empilhadeira. Perfeito. E ele falou que essa informação, mesma coisa que o professor falou, é informação comprada de fora. Está meio restrita ainda. E isso é bom, porque não é só questão de beber água limpa, mas se o seu concorrente for a concessionária, é um bom concorrente.
porque eles cobram preços exorbitantes e não tem qualidade técnica, não consegue, não estou falando que são ruins, mas não é nivelado por cima. E eu tenho bastante convicção disso, que é um ótimo concorrente. Se você conseguir concorrer com a concessionária, é um dos melhores. Mas você já não espera tanta informação, tem que correr atrás. Não espero nada. Perfeito, perfeito. E essa é a realidade, Frederico? Na verdade, a concessionária está começando a pedir até treinamentos fora, porque a montadora restringe algumas informações, tá? Até para dentro da concessionária, até para nivelar tecnicamente, até para criar conceitos de reparação em cima do nivelamento técnico que ela tem. A montadora não está te ajudando, até porque é um negócio de briga de espião, né? Porque eu lanço um produto, vocês fábrica, ZF fábrica, vai concorrer com outro fabricante também, então ela vai ter um produto novo, um produto inovador, um produto que ele vai restringir algumas informações até para alguém não copiar. Isso é verdade. Mas esse produto, ele nasce em algum lugar e vai andando por países conforme o desenvolvimento técnico, conforme o desenvolvimento comercial da região. Então, eu busco muita informação fora do país, né? Eu não estou falando para que é necessário buscar informação fora no primeiro momento. Quem vai prestar o serviço vamos dizer, de formação profissional, vai precisar buscar informação fidedigna, tá? A montadora poderia ajudar mais do que o que a ZF está fazendo agora, fazendo cursos online ou cursos presenciais, para você poder, pelo menos, direcionar o mercado. E aí cada um podia segmentar isso da sua maneira. Eu acho que a montadora, ela tem que entender que o principal comprador de peça lá, ele está comprando no mercado paralelo, seria o cliente se ele tivesse suporte, porque o cara só quer colo. Você vê que, se você dá colo, você dá um suporte técnico, você fica amarrado na montadora, você fica amarrado na concessionária. Então, acho que falta um pouco de parceria, acho não, tenho certeza, da montadora com a oficina independente. É claro que a montadora vai querer pré-requisitos da oficina independente. Ela não vai poder selecionar qualquer pessoa, porque está a marca dela lá. E eu estou vendo que os melhores profissionais, as oficinas mais bem preparadas, vão ter esse lugar sim. Porque a montadora mesmo é parceira delas, até pelo nível de investimento, que ele só vai fazer aquele investimento quando tiver volume para atender. Vou dar um exemplo. ADAS, por exemplo, que é um sistema de auxílio à condução que tem tudo quanto é veículo híbrido elétrico nos veículos premium. A maioria das concessionárias não tem. Então, elas levam em quem está mais preparado em oficinas independentes que já saíram na frente. Estão terceirizando o serviço. Terceirizando o serviço. Eu terceirizei muito tempo o serviço de comorreio e injeção direta e injetores para fazer limpeza, teste flushing, para as concessionárias, porque as concessionárias não queriam fazer aquele investimento inicial. E no híbridos elétricos é a mesma coisa. É claro que o cara não vai pegar uma bateria do carro e mandar para uma oficina independente se ele não tem aquelas fases de treinamento, os equipamentos homologados e o conceito de reparação, se não existir. O conceito de reparação só nasce com volume. O conceito de reparação não é porque o cara quer, é porque ele é obrigado a fazer aquele conceito de reparação, porque tem muito produto dando problema, ele precisa treinar o pessoal, botar um estoque de peças, fazer a garantia, trazer esse armazém de peças, e é muito difícil você poder nivelar para poder aplicar um produto garantindo e você poder dizer que o seu carro... Por isso que até que a política de retenção das concessionárias está muito maior e vai intensificar com security gate, com informações privilegiadas ou então com algumas coisas que têm restrição, só você entrando online até para fazer diagnóstico. Eu tenho feito alguns diagnósticos que depois eu acabo de fazer alguma intervenção, que eu acabo de acertar o carro, eu tenho que fazer um registro online desse procedimento que eu fiz. Peguei outro dia uma Porsche 2024, fui fazer o ADAS do carro, acabei de fazer o ADAS do carro, fiz a calibração do ADAS, registrar a calibração. Só registrava essa calibração online no site da montadora. E isso também a gente tem que começar a aprender, porque isso às vezes não faz parte do nosso custo inicial e do nosso orçamento que a gente passou para o cliente. O cliente tem que entender que agora tudo vai ter uma entrada. Por um lado eu acho maravilhoso, porque qualquer carro que entrar na oficina ele já entra pagando, porque ele vai ter que pagar um diagnóstico, a sua hora, ele vai ter que pagar essa informação técnica. Então a montagem do orçamento não existe sem uma taxa de entrada inicial para serviço.
Nossa, conteúdo sensacional. A gente ia ficar muito mais tempo aqui discutindo sobre isso. Vou abrir agora para perguntas. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de fazer para o Federico, para a ZF? Nossos convidados aqui também. Ficou claro? Tem alguma dúvida, algum comentário? Tudo certo? Vocês, meus convidados aqui? Tudo certo, fenomenal a explicação. Por favor. Uma pergunta que eu poderia fazer para o Federico é o seguinte, sobre o conhecimento modular, igual ele falou. Será que um curso NR10 seria o inicial e teria como fazer como se fosse um profissional nível 1 e 2? Vamos lá. Eu tenho lá hoje 2 treinamentos, eu também sou responsável pela turnê internacional, que ocorre em 11 países, mas hoje eu tenho 2 treinamentos que são os meus principais na oficina. Tem um treinamento de 20 horas, que na verdade são 3 dias, é muito maior do que 20 horas, e um treinamento de 40 horas, que primeiro ele entra para esse treinamento, ele faz esse treinamento a de desenergizar, o que é híbrido plug-in elétrico, fazer diagnóstico onde que busca informação, como é que você vê quando o carro não está carregando. E aí ele recebe um treinamento NR10 online, e que é um complemento. Online ele faz hoje? Não, ele faz presencial de 3 dias. Eu não acredito no treinamento online sozinho. Perfeito. Eu acredito no presencial com complemento online para te fortalecer. Quando ele passa por isso, ele vai para o bloqueio sinestésico, que é começar a medir e começar a botar a mão no carro na oficina e começar a ver as dores e qual é a segmentação que ele vai e o tipo de investimento que ele vai fazer. Nisso começa a surgir muitas dúvidas e muitos carros diferentes na hora do atendimento. E aí ele vem para outro modo, que eu chamo do módulo 2, que ele fica lá 5 dias e na prática, porque ele já está calçado com a parte de normativa de segurança e ele já vai fazer intervenções nesse veículo. Eu acredito também que ele deveria ter antes um curso que eu fiz centro de treinamento, eu montei a estrutura de alguns fabricantes de equipamento e alguns sistemistas, tá? Eu acredito muito, eu sempre fiz um treinamento, eu tinha 9 treinamentos homologados antes, até por um grande fabricante de peças, sistemas, equipamentos e etc. E o que eu reparei? Que não dava para vender esses treinamentos se o cara não concorre a essa escada. Mas o que eu preciso que o cara saiba? Injeção eletrônica. E quando eu venho um treinamento de injeção direta, o cara às vezes vem sem saber a injeção eletrônica direito, sem saber usar um osciloscópio, sem saber usar um multímetro, até lei de Ohm, um básico de elétrica. Gestão de energia, trabalhar com uma bateria 12 volts. Então, eu acredito muito que você tenha que fazer uma grade que ele vai se especializar. Agora, as informações com o passar do tempo, até não estou falando de capacidade cognitiva, não estou falando nada disso, estou falando de aprendizado. O aprendizado tem sido muito rápido para as pessoas. E nasceu um monte de curso online, ou então nasceu um monte de pessoal de vídeos, de youtuber, que não tem alguma validação. Serve até para você poder se orientar, mas você não pode acreditar fielmente naquilo. Então, vocês têm que procurar instituições confiáveis. Quem já trabalha, eu também não acredito no instrutor que não tem oficina, que não trabalhe, porque ele não sabe a dor do mecânico. Então, na verdade, eu tenho que saber a dor do cliente e a dor do mecânico para eu dar um treinamento. Então, eu tenho que saber como é que se comporta o meu primeiro atendimento para eu saber como é que eu vendo. Primeiro passo. Depois, quando eu vendi o serviço, como é que eu vou garantir esse serviço? Então, aonde que eu me meto? Como é que eu faço uma ordem de serviço? Quanto é que eu cobro? Isso a gente só vai aprendendo com o tempo. Então, a primeira cópia custa caro. Eu fui um dos primeiros a começar a trabalhar com híbridos elétricos no país. Realmente fui um dos primeiros a trabalhar com híbridos elétricos. E a gente está pegando a primeira dor de um monte de coisas. Essa primeira cópia custa caro. Então, quem vai vir depois, ele viu meus erros. Viu meus acertos, ele vai em cima dos acertos. Acelera o processo. Claro, e até os fabricantes de equipamento, eles já sabem o que vai trazer e agora eles trazem mais quantidade, então agora o volume é maior, o preço é melhor, as condições... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, vou fazer 39 anos de mecânica, quando eu tinha um Scania, eu comprava à vista, ou no máximo em 4 vezes. Hoje em dia tem a facilidade de compra. Então, tem uma facilidade também porque o fabricante, quando traz, ele vai ter que vender aquilo. Então, faz promoções. Então, acho que quando você vai comprar o equipamento assim no lançamento, é caro.
depois aquele equipamento vai caber no seu bolso. E vão criar outras condições e tem outros módulos de negócio que você consegue criar. Então você pode começar fazendo um serviço mais básico em cima desse segmento e você ir aprimorando conforme o seu investimento, sua capacidade técnica. Perfeito. Eu acho que vem muito de encontro com o que a ZF tem como pilar, né? Você falou escada, né? É praticamente isso. Hoje você tem programas de capacitação online, programas de capacitação presenciais, onde nós trazemos convidados, né? Então, convido o pessoal a conhecer o ZF Pro Amigo, fazer os nossos treinamentos, são treinamentos certificados, garantidos pela ZF, e aí você vai subir na escada, você tem o Protec, você é convidado de participar de treinamentos, palestras, com convidados especialistas. Nós tivemos um treinamento sensacional um mês atrás, né, se eu não me engano, aproximadamente, e está lá, o treinamento está lá disponível. É o início de uma jornada mesmo, né? Vai subindo degrau por degrau. E o fabricante está aqui apoiando. Então, pessoal, mais uma vez, em nome da ZF, eu agradeço muito a presença de vocês e gostaria de deixar bem claro isso para vocês, que o quanto é importante o fabricante estar próximo da oficina. E a ZF, ela está fazendo isso ouvindo, né? Abriu aí os dois lados aqui dos ouvidos para poder entender e entregar o que é melhor para vocês. Então, mais uma vez, parabéns para todos vocês aí e obrigado. Valeu.